Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre de 2023. A classe adultos e hoje a lição de número 7. Uma lição muito bonita que tem por título O relacionamento entre nora e sogra. O texto áureo para essa lição está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 16, aonde diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática para essa lição diz: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5, versículo 8 e também do versículo de número 12 ao 14. Diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si moabitas, e era o nome de uma Ofra, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 8 diz: E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Versículo 12. Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, e já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, e esperá-los-eis até que viessem ser grandes, detê-los-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tomaram a chorar. E Ofra beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Queridos, os objetivos dessa lição são apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth, identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem do Messias, e também enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Vamos lá. Queridos, preste bem atenção à lição de hoje. O que é que nós temos? Nós temos uma sociedade que tomou como moda, digamos assim,
a mania de satirizar a figura da sogra, talvez influenciado pela mídia, não é? Isso vem acontecendo. Então, em meio a essa situação de satirizar a figura da sogra, e aí eu já quero dizer a vocês que o crente precisa ser diferente, não é? A sogra do crente precisa ser uma mãe. Vocês imaginam, um crente que fala mal da sua própria casa, em particular da sua sogra hoje, mas eu vou trazer, comentar sobre a sua casa, é uma pessoa que atrai maldição para a sua casa. Então, em meio a esse contexto de uma sociedade que é habituada, influenciada pela mídia, a satirizar a figura da sogra, então apresentar um caso, não é, irmãos, que vai na contramão disso tudo, pode ser algo extremamente desafiador. Mostrar que a Bíblia contraria isso é com certeza um grande desafio, mas é muito importante nós nos inspirarmos na Bíblia Sagrada, em último caso, ficarmos com a opinião da Bíblia, porque isso com certeza inspira relacionamentos duradouros e que agradam a Deus. Então, por meio dessa lição de hoje, do exemplo de Ruth e Noemi, as relações, irmãos, elas podem ser saradas, ou pelo menos revestidas, não é? Com uma nova, a partir de uma nova visão aprendida através dessa lição de hoje. Uma lição que honra a Deus, a partir do exemplo de Ruth e de Noemi. Então, o que é que nós temos na lição de hoje? Nessa lição de hoje, eu quero estudar com os irmãos uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada. Essa história, ela exalta o amor e a virtude de uma mulher moabita que viveu no período dos juízes, chamada Ruth. Essa história, irmãos, é a história de um drama familiar, digamos assim, que envolve o luto e também subsistência e desesperança. É uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Não é? É o que envolve a história de Ruth. Agora, contudo, apesar dessa situação de drama familiar, a determinação de Ruth, não é, se destaca, porque Ruth foi capaz de superar todas as suas dificuldades com atitudes de fé, né? Inteligência, lealdade, perspectiva e esperança. Então, essa história de hoje trata-se de uma narrativa bíblica de uma nora, né, que cultivava um amor verdadeiro no coração pela sua sogra. E por isso foi capaz de enfrentar a crise, né, a escassez numa terra inóspita, longe do seu povo. Então, nós, na verdade, temos muito a aprender com esse relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Tá certo? Eu vou mostrar aqui algumas crises enfrentadas por Noemi e por sua família e também destacar alguns aspectos do relacionamento entre Ruth e sua sogra, como padrão a ser seguido por todas as gerações. E, por fim, também eu quero mostrar aos irmãos a recompensa de Deus para a vida de Noemi e também de sua nora Ruth. Queridos, primeiro a definição da palavra honra. Então, segundo o dicionarista, honra significa um princípio ético que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, uma conduta corajosa e que lhe permita gozar de bom conceito da sociedade, consideração devida a uma pessoa. O verbo honrar significa conferir honras, dar créditos ou merecimento, dignificar, enobrecer e estimar. Não é? Esse é o significado de honra que nós vamos precisar nessa lição de hoje.
Para começar, eu quero mostrar aos irmãos quando a crise afeta a família. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é do contexto histórico. O livro de Ruth, ele começa lá no versículo 1, na parte A do versículo 1, dizendo: e sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então, o livro de Ruth, ele começa relatando uma grande crise econômica que afetou a cidade de Belém, né, antigamente chamada de Efrata. Então, essa situação, ela se instaura não só por causas naturais, mas porque no período dos juízes, o povo, né, irmãos, estava naquele ciclo vicioso. E por causa disso, por diversas vezes, eles, digamos que naufragaram na fé, deram as costas para Deus e passaram a adorar ídolos, vivendo de uma forma desregrada. A Bíblia diz que, como não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Nessa situação terrível, Deus, ele vai lá e pune o seu povo conforme ele havia prometido. Então chegam as crises, né? As crises na família de Noemi. Então, entre os belamitas, destaca-se nesse período a família de Elimeleque, cujo nome significa Deus é fiel. Elimeleque era casado com Noemi, que tem por significado agradável, e ela teve 2 filhos. Primeiro, Malom, que quer dizer doentio, e o segundo, Quilion, que significa definhante. Então, Elimeleque saiu de Belém para resolver um problema, não é? Para sair do problema da escassez, e acabou que contraindo mais problemas. Foi peregrinar na terra de Moabe e, no entanto, passou ali 10 anos. Nesse período de 10 anos, Elimeleque faleceu, seus filhos casaram-se com mulheres que não eram de Israel, depois seus filhos também morreram. Não é? Então, o Talmud, tá certo? O livro sagrado dos judeus, né? O Talmud, ele considera isto uma punição por terem deixado Judá. Então, o texto bíblico narra a situação de Noemi, a situação que ela ficou. Ruth, capítulo 1, versículo 5, a parte B, diz assim: ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então, nenhuma família, na verdade, né, irmão, se prepara para a morte de um dos membros. Então, essa situação, ela desestabilizou o homem fisicamente, ela desestabiliza, né, digamos assim, a morte desestabiliza o homem fisicamente, emocionalmente, financeiramente e algumas vezes até espiritualmente. Na verdade, nós precisamos estar prontos para enfrentar dificuldades como essas, contando, irmãos, com a graça de Deus. Já ontem, no culto de ensino, eu falei para os irmãos que nós precisamos confiar em Jesus Cristo. Precisamos, não é só falar em Jesus Cristo da boca para fora. A gente precisa ter Jesus Cristo no coração, inclusive para vencer situações que possam ocorrer na família, semelhante à situação do luto ali de Noemi. O relacionamento entre Ruth com sua sogra. Ruth, cujo nome quer dizer amizade, ela era oriunda da terra de Moabe, ela era moabita, localizada no Planalto, ao leste do Mar Morto, e povoada pelos seus descendentes, pelos descendentes do fruto do relacionamento incestuoso, né, de Ló com uma de suas filhas. Então, sua experiência pessoal com Deus é notável, se nós conferirmos, né, para quem já leu o livro de Ruth. E o relacionamento com sua sogra e vice-versa se torna exemplo nobre
a ser seguido por todas as famílias. Eu, já conversando com algumas pessoas, eu ouvi de algumas pessoas que nunca leram a Bíblia Sagrada toda, o quanto elas são, digamos, fã, não é, do livro de Ruth, o quanto elas gostam de ler o livro de Ruth, quanto é agradável aos olhos ler o livro de Ruth. Então, eu quero mostrar aos irmãos algumas atitudes desse relacionamento. Primeiro, do relacionamento entre Ruth e sua sogra, veio a afinidade e o respeito, né? Então, o grau de carinho e consideração é algo que deve ser destacado entre Noemi e suas noras, tá certo? Desse relacionamento ali de Noemi, primeiro nós temos a afinidade e o respeito. Então, primeiro, a forma fraternal com que sua sogra, né, que Noemi se dirige às suas noras, sempre chamando elas de filhas. Então, é algo que deve ser observado, tá certo? Nessa questão de afinidade. Segundo, a empatia de Noemi ao priorizar o bem-estar de suas noras, mesmo resultando na sua própria solidão. E terceiro, o reconhecimento que Ofra e Ruth só lhe fazia bem, né? Ruth 1:8 diz assim, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Então você percebe um reconhecimento, né? Um sentimento puro de coração ali para com as suas noras. Segundo, o altruísmo. Um dos traços indiscutíveis do caráter de Ruth era o amor para com o próximo, né? Nesse caso, se destaca o amor para com a sua sogra, Noemi. Então, a despeito da tentativa de Noemi de fazer Ruth voltar para a casa de sua mãe, como argumento de não ter nada para lhe oferecer, Ruth, ela revela o seu amor altruísta, ou seja, sem interesses pessoais, quando o texto diz assim, Ruth 1:14, porém Ruth se apegou a ela. Então a sua amizade não era uma relação utilitarista, não é? E conveniente. O seu amor não era apenas de palavras, mas de afeto e de verdade. Então, o altruísmo de Ruth é a expressão do verdadeiro amor que Paulo descreve lá em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, onde ele diz que o amor não procura interesses, né? O amor é o amor sacrificial, que tem como maior exemplo Jesus Cristo, né, irmãos? É o amor que devemos ter para com todos. Então, como disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, quando ele diz, ninguém busque seu próprio interesse, e sim o de outrem. Também a lealdade, né? Ruth se apega a Noemi e decide, então, continuar ao lado de Noemi. A fidelidade e devoção de Ruth são destacados por sua resposta, o que facilmente caracteriza uma expressão clássica de lealdade. Ruth 1:17, a parte B, diz assim, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então você observa que, nós observamos que embora a morte do seu marido tenha cortado os laços dela com Noemi, legalmente, né, pelas normas da sociedade, Ruth escolhe ficar voluntariamente com a sua sogra. Então esse ato é um gesto indiscutível e admirável de abnegação, a ponto de pôr em risco a sua própria felicidade. Ela coloca em risco o seu próprio eu, né? Em nome da lealdade para com sua sogra. Em quarto lugar, se destaca a determinação. Então, outra virtude notável, claramente, de Ruth é a sua convicção. Então, diante da insistência de Noemi, Ruth se mostra resoluta, né? Determinada. Mesmo vendo Ofra
e que Orfa tinha se despedido de Noemi e voltou para a casa dos moabitas, e tendo também um fator, como um fator, o pessimismo de Noemi a respeito do seu futuro, ainda assim Ruth persiste em ficar ao lado da sua amada sogra. Então, a determinação de Ruth não estava apenas no âmbito afetivo, mas também em suas convicções religiosas, não é? Ruth estava decidida a abandonar os deuses de Moabe e tornar seguidora do Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Ruth 1,16 registra o seguinte, quando ela diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, é uma determinação que ainda se destaca ao se dispor em ir ao campo colher espigas, não é? Trazendo profissão para ela e para a sua sogra. A exemplo de Ruth, foi com firme propósito que Daniel deu testemunho de sua fé lá na Babilônia. Então, essa é a atitude necessária, né, irmãos, de quem está envolvido na obra de Deus, de quem visa a recompensa divina, não é? De quem espera a volta de Jesus. Nós precisamos ser determinados e definitivamente determinados quando o assunto é a nossa fé. Também se destaca em Ruth a sua submissão. Então, de acordo com o dicionário Aurélio, submissão significa ato ou efeito de submeter-se, disposição para aceitar uma condição de dependência. Então, a submissão é o outro aspecto do relacionamento de Ruth e sua sogra. Não é? Sua humildade é revelada ao se submeter, pedindo autorização para ir ao campo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a submissão voluntária derivada do amor, ela deve ser de 4 maneiras. Primeiro, a base dos relacionamentos domésticos, não é? Então, a submissão é um elemento que quem fala de família não tira do seu discurso, ou obrigatoriamente está em seu discurso. Então, a submissão voluntária derivada do amor, ela deve ser a base dos relacionamentos domésticos, deve ser necessário como meio evangelístico, né, no trato com os líderes, também no trato com os liderados e nos relacionamentos interpessoais. Então, são cinco coisas que o apóstolo Paulo ele nos ensina, tá certo? Que a Bíblia Sagrada, vamos falar assim, nos ensina sobre a submissão. Vou repetir: a base dos relacionamentos domésticos, necessário como meio evangelístico, também no trato com os líderes, também no trato com os liderados e nos relacionamentos interpessoais. A crise econômica na terra de Judá. Primeiro, a escassez que provocou fome na casa de pão. Então, o alimento básico das famílias que viviam lá na região da Judéia estava escasso, não é? Por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram a Deus. Então, a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, né, a palavra Belém, ela significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem pão, tá certo? Sem o pão que representava o sustento do povo. Então a cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, não é? Carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Então, na Bíblia Sagrada, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que peca contra ele. Naquele tempo, né, irmãos, tudo aconteceu no período dos juízes. Então, naquele tempo, o povo de Israel, ele havia se afastado da comunhão com Deus e chegando ao ponto de cultuar ídolos pagãos.
acho que o período dos juízes foi um dos períodos mais descaradamente, para a história do povo de Deus, onde o povo, de uma forma descarada e deliberada, abandonou Deus assim conscientemente, ou seja, apostatava da fé sem nenhum receio. Então, a bem da verdade, nem todos, apesar do período ruim, nem todos agiam do mesmo modo. Prova é que nesse período que eu estou me referindo, tinha Elimeleque e Noemi, que eram claramente fiéis a Deus. Mas como a maioria adorava ídolos pagãos, nem todos agiam dessa forma, mas a disciplina recaía sobre todos, sobre toda a nação. Então veio a crise familiar, né? Então a família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, seus filhos Malom e Quilion, não é? Enquanto estavam na Judéia. A crise, aqui retomando esse ponto, a crise obriga Elimeleque a tomar a decisão de sair em busca de uma solução para a subsistência da sua família em outro lugar. Então, em vez dele ficar parado, sofrendo, ele tomou o caminho que parecia mais racional, que era a terra, as planícies de Moabe, não é? Elimeleque conhecia o Senhor. Ele não buscou, mas ele não buscou Deus para tomar aquela importante decisão. Não está registrado na Bíblia isso. Então, ao chegar em Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou morte, né? O luto, a viuvez, que envolveram a vida deles, né? A ponto de levar à morte Elimeleque e também os seus 2 filhos, né? O casamento trouxe 2 filhos, o casamento de seus filhos com 2 moabitas, digamos que traz de volta a esperança a Noemi, mas de repente os filhos também morrem e deixa suas respectivas esposas também desamparadas. Agora, eram 3 viúvas na família, e no contexto daquela época, elas teriam naturalmente enormes dificuldades para sobreviverem, uma vez que não tinha aquele provedor, né? Não tinha o provedor do lar. Então, essa história, queridos, ela nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como, por exemplo, nora e sogra, genro e sogro, não é? Então, como que nós vamos nos comportar diante dessas circunstâncias? A resposta eu até já dei no ponto anterior, não é? O comportamento deve levar em consideração o relacionamento com Deus, certo? A família deve sempre estar próxima a Deus. Enfim, como superar as crises existenciais? Noemi, ela decide voltar à sua terra. Então, viúva com 2 noras moabitas, né? Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi, ela resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Então, ela era uma mulher envelhecida, por isso resolveu liberar Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias em Moabe. Orfa, então, aceita a liberação de sua sogra e volta para sua família. Mas Ruth decide ficar com Noemi. Então, provavelmente, Noemi pensou que Deus a estivesse castigando, não é? Com todos os sofrimentos experimentados. E não imaginava o plano divino com todas aquelas circunstâncias. Então, a decisão de Ruth, naquela decisão, nascia então uma amizade profunda, né, entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Então, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 28, ele escreve dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se estamos no centro da vontade de Deus,
com certeza Deus vai providenciar a bênção, né, irmãos? A vitória. Então, Ruth conhece, Ruth aceita Jesus, né? Ruth, então, ela conhece o Deus da sua sogra. Quando ela declara de coração sincero à sua sogra, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto, né, irmãos, de amor exemplar para com Noemi. E isso é um exemplo para os dias de hoje. Irmãos, eu vou tentar me afastar um pouco da lição e voltar depois para comentar que é vergonhoso nós ouvirmos um servo de Deus falar mal da sogra. É uma coisa vergonhosa. É uma coisa, irmãos, que você imagina uma pessoa vem ao culto, aonde teoricamente o amor deve estar em alta ali, o amor de Deus, a comunhão entre as pessoas, e escuta um servo de Deus falar mal da sua sogra. Agora você imagina uma serva de Deus falando mal da sua sogra, como é mais feio ainda, né? Então, deve-se levar em consideração, como exemplo pessoal, o gesto de amor de Ruth para com a sua sogra Noemi, tá certo? A convivência, não é, com a sogra de Ruth, até leva, aliás, a convivência com a sogra, ela leva a Ruth a conhecer Deus, inclusive. É tanto exemplo da nora para, serve de exemplo da nora para com a sogra, como também da sogra para com a nora. Não é? A gente escuta também sogras falarem mal de noras. E não é uma coisa difícil, irmãos, de se ouvir, mas é uma coisa vergonhosa, é uma coisa que caracteriza alguém que não tem Deus. Tá aí, pega o exemplo de Ruth, como dessa vez, pega o exemplo de Noemi, não é? Noemi, a convivência de Ruth com ela leva Ruth a aceitar Jesus, né? É muito interessante. Então, a despeito dos sofrimentos e necessidades vividas dentro da família de Noemi, Ruth descobre que o Deus da sua sogra era um Deus verdadeiro e que é um Deus que supre as necessidades. Então, Ruth se apegou a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque sua sogra dava exemplo de uma mulher temente a Deus. Isso aqui é algo tremendo, irmãos, para aprender, para ser ensinado nessa época. Então, quando a sogra e a nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Não é por isso, por intermédio dessa união, Deus ele traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Que esse exemplo ecoe, não é, irmãos, dentro da nossa família. Então, agora nós temos duas servas de Deus unidas contra a crise. Então, toda a família, eu lembro aqui, não está isenta de passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Não é? No caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída, não é? Para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Então, até certo ponto, isso é natural, não é? Porque quando nós nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaraçada ou limitada. Agora, a palavra de Deus em Romanos 8:31, ela diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é pelo seu povo, tá certo? E isso não é diferente com a nossa casa. Então, a provisão de Deus, ela pode começar no relacionamento, no bom relacionamento entre membros da família. Então, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre membros. Então, você já imaginou no exemplo de Ruth e Noemi, como ficaria mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Não é? Então, Ruth e a nora de Noemi foi capaz de superar as crises de sua casa
de sua sogra com a visão de esperança, paciência, né, tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Então, na sua perspectiva de fé, ela animou sua sogra e juntas elas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Então, aqui nós temos algumas coisas, como a partir do exemplo de Ruth, nós guardarmos no coração que sempre Deus escolhe alguém, não é? Sempre Deus escolhe alguém. E eu já vi pessoas questionarem, dizendo assim, mas eu fui escolhido da minha casa para ser isso. Sim, foi. Você não é servo de Deus? Então você foi escolhido para fazer a diferença, foi escolhido para ser, não é, a bênção de Deus dentro do seu lar, tá certo? Então, agora nós temos a situação de fé e trabalho numa nova perspectiva. Então, agora a chegada à terra do pão, chegada a Jerusalém, não é? Então, a chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente em Belém, não é? Aliás, Jerusalém, que eu digo é Belém, depois de 10 anos, ela causa alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi, eles queriam saber o que tinha acontecido com sua família, não é? Ela ainda era uma mulher amargurada, não é? Com duras experiências passadas na terra de Moabe, e preferia, inclusive, ser chamada de Mara, não é? Que significa amarga. A queixa de Noemi, ela se resumia em declarar que Deus parecia ter abandonado ela. Entretanto, Deus estava no comando, querido. Deus nunca sai do comando. Isso aqui é importantíssimo nós sabermos. Deus nunca sai do comando, tá certo? E ele sempre tem um propósito maior, não é, que maior do que se pode imaginar. Então, sua humilhação e tristeza, elas começaram a ser transformadas em alegria. Então, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, não é? Disposta a superar crises de subsistência, confiando em Deus, né? E particularmente eu quero destacar, Ruth, ela passa a confiar no Deus da sua sogra. Então, nesse momento, nós temos o quê? Nora e sogra, ou sogra e nora, não é? E juntas, vivendo na fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da fé, não é? Lá em Romanos 1:17. Também houve a recuperação da autoestima, não é? Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, não é? Que a fez entender que ainda havia esperança, tá certo? Elas haviam chegado a Belém no período, no princípio da colheita das cevadas, não é? É tanto que o livro de Ruth é o livro que é lido no dia de Pentecostes. Era o livro que era lido no dia de Pentecostes, na primícia das colheitas. Então, se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança, não é? De não faltar nada para ambas. Então, Ruth usou sua esperteza, seu espírito esperançoso, não é, para suprir a necessidade da sua casa. Então, essa atitude de Ruth, ela contribuiu consideravelmente para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima, né, irmãos? Então, é muito importante que na família tenham pessoas dispostas a animar outras sempre. Isso é uma coisa, assim, indispensável. E cá para nós. Nós temos que estar dispostos a animar as pessoas que estão em nossa volta. Afinal, algum dia, nós podemos precisar que essas pessoas nos animem também, tá certo? Então, a honra do trabalho do campo de Boaz. Então, havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz, e Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas
que os segadores abandonavam, porque, né, era uma prática que era permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Segundo essa lei, lá do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19 ao 21, o que caísse no chão deveria ficar para os pobres. Então, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, Noemi. Então, ela teve a iniciativa e a persistência, não teve medo de correr riscos, né? Ela estava determinada e disposta para alcançar o seu objetivo, que era o sustento da sua casa. Então, mais adiante, ao descobrir a generosidade de Ruth, a moabita, para com a sua sogra, Boaz ofereceu seu campo para proteção e se tornou o provedor de Ruth e Noemi. Então, Ruth e Noemi, que não tinham mais provedor, né? No caso de Noemi, tinha perdido seu esposo e seus filhos, e no caso de Ruth, tinha perdido seu esposo e não tinha filhos. Agora, Deus providencia, né, irmãos, um provedor. Boaz parente de Elimeleque, tá certo? Parente do esposo de Noemi, o de nome Elimeleque. Então, Ruth encontra o remidor da família, tá certo? Então, Ruth descobre o remidor da família. Então, ao se dispor a apanhar resto de espigas deixada pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que Boaz, então, ele era parente de Elimeleque, seu sogro, seu falecido sogro. E por isso, segundo a lei, Boaz poderia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse desamparada. Então ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade, conforme orientava a lei, e aqui nós podemos perceber que Boaz ele tipifica um Cristo, não é? Ou seja, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Então, guarde isso no seu coração, porque é importante nós lembrarmos que existem riquezas de Cristo para a nossa família. A nossa família está na rota da bênção, né, irmãos? Está ali na direção de ser abençoada por Deus. Então, Boaz redime Ruth, a moabita. Então, Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. Então, o remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar com Ruth para que a terra fosse dela, e convenceu os anciãos e os antigos donos, né, e o antigo dono a fazerem assim. Então, mais do que isso, Boaz redimiu Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Então, foi assim que Ruth, a moabita, entrou na genealogia de Jesus, tá certo? Então, após se casar com Moabe, após se casar com Boaz, me perdoe, Moabe era a terra de Ruth. Então, após se casar com Boaz, ela deu à luz a um filho, o qual, de nome Obed, tá certo? Pai de Jessé, e este foi pai de Davi, o grande rei de Israel. Então, nós temos aqui, nós temos Ruth como bisavó de Davi, né? Então, quando Jesus se manifestou na terra, ele se tornou conhecido como filho de Davi, tá certo? Formando os elos, né, da linhagem do Messias. E lá está Ruth na genealogia de Jesus. Então, nesse sentido, nós temos que o relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. É assim, irmãos, vou repetir. A sogra que fala mal da nora, ela traz maldição para dentro de casa, né? Para dentro da casa dos seus filhos. Ela coloca a família contra a sua nora. E a nora que fala mal da sogra, ela coloca, irmãos, todo mundo contra a sua sogra. Isso é uma coisa terrível. Então, se a relação entre elas não for sadia, entre nora e sogra, muitas outras relações familiares são afetadas.
a maldição entra dentro do lar, a maldição entra dentro da família. A história bíblica de Ruth e Noemi, ela nos mostra claramente que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Vai haver pessoas que vai dizer assim, mas a história de Ruth e Noemi ficou lá na época dos juízes. Ô, meu irmão, diga isso. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada inteira, ela serve como nossa regra de fé e prática. Tá certo, queridos? Então, o pastor vai oferecer sacrifício de animais. Não. Vai ler a Bíblia. Jesus, ele é o maior de todos os sacrifícios. Né, irmãos? A Bíblia, ela nos mostra exemplo de fidelidade, de devoção, de persistência, de ritual, não é? De tudo que nós temos que ter para com Deus. Então, com a história de Ruth e Noemi, nós aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, né? O período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis da família, elas podem ser um esteio, né? Digamos assim, uma coluna para todos. Então, a palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar a Deus, e isso passa, com certeza, pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. E também quero mostrar aos irmãos a recompensa de Deus para com Ruth. Né? Antes de terminar, a boa conduta, irmãos, diante de Deus, é importante lembrar que ela nunca fica sem recompensa. Quem semeia com lágrimas, colhe seus frutos com alegria. Tá certo? Está lá nos Salmos de número 126, não é? Aquele que semeia com lágrimas, cegará com alegria. Quem semeia com fartura, irmãos, com abundância faz a colheita. Então, Ruth chegou a Belém como uma viúva estrangeira, sem perspectiva aparente. Né? No entanto, Deus cumpriu na íntegra a palavra dita por Boaz. Lá em Ruth 2 e versículo 12, onde diz: o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pelo pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viesse abrigar. Então, algumas ações de Deus de reconhecimento, de recompensa para com a conduta de Ruth. Primeiro, dirigir os seus passos, né? Deus dirige os seus passos. Então, ao tomar a iniciativa, lembrando que Ruth teve um momento da conversão, teve um momento que ela declarou publicamente: teu povo é o teu povo, teu Deus é o meu Deus. Então, ao tomar a iniciativa de ir em busca do necessário para o sustento dela e de sua sogra, Ruth, sem saber, está sendo guiada pela mão de Deus. Ruth 2 e 3 diz assim: por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o que era da família de Elimeleque. Então, por trás de um aparente acaso, Deus revela sua providência graciosa, não é, irmãos? Gênesis 24, 27 diz: quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho. A vida, eu cito aqui Schaeffer, né? Quando ele diz: a vida é composta por 2 andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade, mas no andar de cima, temos a garantia que as mãos de Deus dirigem nosso destino. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda consequência da fidelidade de Ruth para com Deus foi a restauração da honra familiar. Então, ao voltar do campo, após se encontrar com Boaz, Ruth conta as boas novas para Noemi, que da condição de amargurada passa a ser abençoada. E isso ocorre, né, irmãos, em virtude de uma esperança.
Boaz é um dos remidores da família. Então, como pode ser visto, o aparente resgatador, ele poderia salvar os familiares da pobreza e dar a oportunidade aos familiares de um recomeço. Quando Ruth conta a Noemi o que Boaz havia dito, a esperança de Noemi se fortaleceu ainda mais, pois as palavras de Boaz revelam seu amor por Ruth e seu desejo de fazê-la feliz. Então você observa que após um extenso período de perdas, chega então o momento da restauração de Deus. Nos Salmos de número 30 e verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a certeza de a chegada de Ruth no campo, ela deu a Boaz a oportunidade inicial de tornar-se seu benfeitor, né? E abriu caminho para que ele se casasse com ela no sistema levirato, né? Retirando toda a vergonha que repousava sobre a família. Também Ruth, ela foi incluída na genealogia de Jesus. Que honra, né, irmãos? Semelhante a nós, quando aceitamos Jesus, passamos a ser templo de Deus, morada do Espírito Santo, e passamos a ser membros da família de Cristo. Né? Ruth, nesse caso aqui, ela é incluída na genealogia de Jesus. Então, o livro de Ruth, ela começa com 3 funerais e termina com um casamento. Então, o primeiro capítulo registra muito choro, mas o último registra abundância de alegria. Então, Ruth recebeu de Deus a capacidade para conceber. E o seu filho foi motivo de grande alegria para a família e vizinhos, em especial para Noemi, para a própria Noemi. O nome Obed significa servo. Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Jessé, avô de Davi, né? um dos ancestrais de Jesus. Então, ao ser incluída nessa árvore genealógica, ter tido essa honra, né? Na árvore genealógica do Messias, Ruth passou também a ser uma figura no Antigo Testamento, que aponta para o valor ministerial, universal, da obra redentora de Jesus Cristo. Então, revelando a verdade que a participação no reino vindouro de Deus é determinada não por sangue ou nascimento, mas por ajustarmos a vida à vontade de Deus mediante a obediência que vem pela fé. Que bênção de Deus, né, irmãos? Que glória a Deus. Que tudo isso sirva de exemplo a todos nós. E para concluir, eu quero dizer aos irmãos que a história de Ruth, né, a história bíblica de Ruth, ela é um exemplo de fé, né, no relacionamento entre uma nora e sogra. Mesmo sendo estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, como, por exemplo, a perda do cunhado, do marido e do seu sogro também. Isso aqui também pode ser aplicado no sentido daquelas pessoas que dizem: eu vim de tal lugar, eu era assim, eu era assado. Mas se você tiver um encontro verdadeiro com Cristo, né, tudo isso de Cristo pode fazer você superar. E você ter uma história de sucesso, como foi a história de Ruth. Então, mas diante disso tudo, Deus honrou o trabalho, não é, pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Então, a vontade de Deus é que soras e noras, bem como genros e sogros, ou por que não dizer toda a família, mas hoje destacando o papel ali de sogras, de sogros, de noras e genros, não é? Que eles vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Mais uma lição maravilhosa, né, irmãos? Mais uma lição muito bonita para a nossa vida de fé, para a nossa prática diante de Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos, que tenham uma excelente aula na Escola Bíblica Dominical.
os alunos convidem outros, motivem outros, dê uma palavra de motivação, que às vezes o ritmo ali, né, irmão, de ir, sentar, assistir uma aula, pode tornar enfadonho para alguém. Mas nós podemos ser usados por Deus convidando outros para participarem da excelente lição dessa semana. E você, professor, não esqueça de preparar sua aula devidamente, tá certo? De estar na presença de Deus e de se adaptar ao tempo, se adaptar ao espaço, trazer recursos apropriados e o nome de Deus ser glorificado ainda mais através da sua vida. Que Deus abençoe e se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui com os irmãos ministrando a lição de número 8. Forte abraço, queridos, uma excelente aula a todos e a paz do Senhor Jesus.